Tudo que eu disse até agora foi relativo à garantia dos direitos. Agora nós vamos entrar numa segunda parte que é muito importante para a documentação que a sua empresa pode usar ou não. Você não é obrigado a utilizar, mas é uma ferramenta que a ferramenta te dispõe. Ou melhor dizendo, você até é obrigado a fazer pela LGPD, mas você não é obrigado a fazer na ferramenta. Mas a ferramenta agora tem essa possibilidade também, que é você registrar os documentos que são os documentos relativos à sua adequação. Por exemplo, um dos documentos que tem é a de atividade de processo. Já vou falar um pouquinho sobre isso. O outro documento que tem é relativo ao tratamento de dados pessoais. Também vou mostrar o que é esse documento. E aí ele pode fazer outros documentos. Avisos. O que são esses avisos? São os meus avisos de privacidade. Lembra quando eu mostrei aqui, lá no portal, lá no início, cadê ele? Aqui, o aviso de privacidade versão 3, esse cara aqui, ele, na verdade, ele foi cadastrado aqui nos meus avisos, ó. Esse é um dos avisos que está lá, cadastrados. No caso, olha, aviso de privacidade versão 3 é esse, e ele está ativo. Eu posso criar aqui, por exemplo, um outro aviso, que eu vou chamar de aviso de privacidade. O nome que eu colocar aqui é o que vai aparecer lá. Aviso de privacidade. Vou colocar, por exemplo, colaboradores. Onde você vai descrever, é a versão 1 desse aviso, e ele está ativo. Você vai descrever aqui o que você vai falar de aviso de privacidade para os seus colaboradores. Eu não vou escrever nada aqui, vou colocar qualquer coisinha aqui só, e vou gravar. O que vai acontecer? Você agora tem dois avisos ativos, o de colaboradores e o aviso de privacidade versão 3, que eu vou alterar o nome dele para clientes, por exemplo. Aqui é aquele texto lá que vocês viram lá, tá vendo? Eu cadastrei aqui todo o texto e tal. Vamos lá, vou gravar ele. Se eu voltar aqui e carregar a página, o titular, quando ele entrar na página agora, ele vai ver dois avisos. Aviso de privacidade, um para colaboradores e um para clientes. Você pode ter quantos avisos você achar pertinente. E esses avisos, eles são cadastrados aqui nessa opção de avisos. Políticas, vamos falar um pouquinho sobre políticas também. Eu acho que vai dar tempo de falar tudo que eu queria falar para vocês. As políticas, elas são diferentes dos avisos. Embora a gente muitas vezes veja por aí o termo, conheça a nossa política de privacidade, conheça a nossa política, nos sites é muito comum a gente ver, conheça a nossa política de privacidade. Em tese, políticas são documentos internos da organização. Então, por exemplo, a sua organização internamente tem uma política de segurança de informação, ela tem uma política de uso de internet, ela tem uma política de acesso, por exemplo. Esses são documentos internos. Aquilo que a gente coloca para fora da organização em relação à privacidade, normalmente a gente chama de aviso de privacidade, que é um pouquinho diferente da política. O aviso de privacidade é um texto preparado para o titular que está fora da organização saber o que eu faço com os dados. Esses são os avisos. Então, vou escrever isso aqui pensando no titular. A política não. A política são as regras internas da empresa, que são utilizadas para determinar para os funcionários em linhas gerais o que pode e o que não pode ser feito, ou o que deve e o que não deve ser feito. Isso são políticas. Eu só estou fazendo essa distinção. É claro que não tem problema você criar um aviso e você chamar esse aviso de política de privacidade. Se você acha que o seu cliente vai entender melhor assim, isso não é importante. Mas para efeito de organização da informação dentro do portal, quando a gente fala de aviso, a gente está falando de avisos que normalmente a gente coloca externamente. E políticas são documentos que a gente coloca internamente. Eu vou mostrar como que é o template de cada um deles no decorrer dessas nossas conversas, tá bom? Então, eu já falei das atividades. Atividades de processo, é bom dizer que não são obrigatórias para a LGPD. Atividades de processo, em nenhum momento a LGPD fala que você tem que ter documentação de processo, mas
Se você tiver uma documentação de processo, a sua vida fica muito mais fácil em termos de adequação. Eu vou mostrar na prática como é que isso pode acontecer e o que é exatamente uma atividade de processo. Então, eu já falei rapidinho das atividades de processo, falei dos avisos, falei das políticas. Eu tenho aí o que a gente chama de RIPD, que é o Relatório de Impacto à Privacidade de Dados, que é um tipo de informação também, um relatório, é um documento que é obrigatório pela lei em algumas circunstâncias. Vou mostrar o template dele também. O que é o relatório de impacto? Normalmente, a gente usa esse relatório de impacto sempre que aquele tratamento de dados que eu vou fazer para o titular gera um risco para ele, um alto risco para ele. Ou a segunda situação é quando eu utilizo a base legal de legítimo interesse. Nesses casos, a própria lei prevê que é recomendável que toda vez que você utilizar a base legal de legítimo interesse, você fazer um relatório de impacto. Vou mostrar como é que se faz isso já já também. Por último, eu estou falando aqui em ordem alfabética, mas não em ordem de execução. O registro do tratamento. O registro do tratamento é exatamente o que a gente faz com aquele dado. E você tem outros tipos de documentos aqui embaixo, que é a última opção, que não se encaixa em nenhum desses templates. Ou seja, o portal Minha LGPD, ele também serve para você armazenar os documentos que embasam a sua adequação. Ele não só agora vai atender a questão de gerenciar os titulares, de gerenciar aqueles atendimentos, aquelas solicitações, como ele também pode ser um portal onde ficarão guardados esses documentos. E o interessante de você guardar documentos no portal é que você ganha uma coisa muito importante e muito legal que você não consegue fazer, por exemplo, se esses documentos estiverem gravados, sei lá, no Word. Dá para fazer esses documentos todos que eu estou mostrando aqui no Word? Dá. Você pode. Eu posso mostrar como é o template, você cria um documento do Word e faz esses documentos no Word. Isso atende à legislação? Atende. Só que o portal tem uma coisa a mais. Quando você tem qualquer tipo de documento desse, eu vou pegar aqui um documento qualquer. Vou começar com uma atividade de tratamento. De tratamento não, uma atividade de processo. E depois eu vou entrar no mérito do que é uma atividade de processo, o que eu estou chamando de atividade de processo. E vou mostrar uma coisa. Todo documento que é gravado no portal, ele ganha o seguinte, ele ganha um controle de aprovação. Então, eu sei se esse documento foi aprovado ou não, ou seja, uma pessoa pode escrever e uma outra pessoa pode aprovar aquela versão como uma versão que seja assim oficial. Então, você ganha um controle de aprovação, o que é mais difícil de fazer quando você tem, às vezes, um documento do Word. E ele ganha um controle de versão. Então, por exemplo, esse documento aqui é um documento que está pendente, e está na sua primeira versão, ele não foi aprovado ainda. Então, eu preciso que alguém venha, alguém que tenha permissão para isso, venha, leia o documento e clique na aprovação. Quando eu tenho permissão, é muito fácil, basta eu clicar aqui e ele está aprovado. Vou fazer isso aqui só para vocês verem. Ele vai mudar o status agora desse documento de pendente para aprovado. Então, pronto. Ó, esse mesmo documento agora está aprovado. O que muda nisso? Isso muda algumas coisas interessantes. Além disso, ele tem um controle de versão. Então, se eu clicar aqui em visualizar esse documento, além de ver o conteúdo do documento, e depois eu vou mostrar o que é esse conteúdo, não importa agora, ele mostra quando o documento foi criado, qual é a versão atual dele, quando ele foi alterado e por quem, e quando ele foi aprovado e por quem. Então, você ganha uma governança que você não tem quando você tem esses documentos, por exemplo, em planilhas de Excel, em documentos do Word, etc. e tal. Bom, além disso, do controle de aprovações, você ganha um negócio que é muito legal, que é isso aqui. Ó. Vou pegar esse documento aqui que está na sua versão 1 e vou alterar ele em alguma coisa. Por enquanto, eu não estou entrando no mérito do que é o documento, tá? Eu vou colocar aqui um texto qualquer. Novo texto. Enter. Só isso. E vou gravar. Pronto. Esse documento automaticamente mudou para a versão 2 e saiu do status de aprovado para o status de pendente. Claro, se eu mudei ele, agora eu preciso que alguém aprove.
Se eu visualizar aqui esse documento, ele vai mostrar que ele agora está aguardando a aprovação, ele foi alterado, ele foi criado no dia 12, nesse horário, está na versão 2, e essa versão 2 foi criada em 24/8 às 10h01, pelo Ricardo Soares. Aí a pessoa que quer aprovar pode falar, pô, peraí, mas o que foi mudado? Eu tenho a opção aqui de comparar as versões, então eu posso ver, posso comparar as versões, ele mostra, olha, a versão 1 é essa, a versão 2 é essa, e aqui ele dá um destaque para o que foi mexido. Então, no caso, o que foi mexido foi esse novo texto. Então, fica claro aqui, você descobriu o que é. Então, você tem o histórico também, isso é difícil você fazer numa planilha Excel ou no documento do Word, que é saber quem fez o quê, quem foi que criou o documento, quem foi que aprovou o documento e todas as versões do documento. Não importa quantas versões você faça, você vai ter lá, se tiver menos de 2 anos, se eu não me engano, ele vai guardar todas as versões. Então, isso que eu mostrei agora, essa governança para documentos, ela vai acontecer com todos os documentos que você tiver, inclusive com controle de ativos e riscos, que a gente não vai falar hoje, a gente vai falar provavelmente só na nossa próxima conversa. Vamos começar essa questão da documentação por esse tipo de documento aqui, que é a que eu chamo de documento de processo, ou atividade de processo. Fazendo um grande parêntese aqui, de novo, isso não é, a LGPD não obriga que você faça a documentação de processos. Por que isso então está no portal, Ricardo? Porque eu penso o seguinte, se a empresa está apenas querendo atender a LGPD, está tudo bem, ela atende a LGPD. Mas ela pode, e essa é a nossa recomendação como consultores, a recomendação é que ela utilize a LGPD como uma oportunidade de melhoria. E se ela tiver uma documentação de processos, a empresa entra num outro patamar de organização e permite fazer coisas que são muito melhores e muito mais organizadas e muito mais econômicas do que sem uma documentação de processo. O que é uma documentação de processo? Uma documentação de processo, no fundo, é tirar da cabeça de pessoas processos que são executados dentro de uma empresa. Às vezes, dentro de uma empresa, especialmente nas pequenas e médias empresas, o que acontece? Você tem um funcionário que está fazendo alguma coisa e fazendo muito bem feito. Só que só ele sabe fazer aquela atividade. Se esse funcionário ganha na loteria ou consegue um emprego melhor e pede as contas, e às vezes ele ganha na loteria ou consegue um emprego e sequer cumpre o aviso prévio, ele não tem tempo de treinar uma outra pessoa. Todo aquele conhecimento do que ele fazia vai embora junto com ele. E aí você tem que começar do zero, e muitas vezes isso causa, inclusive, prejuízos para a organização. Prejuízos em termos de produtividade, prejuízos às vezes até financeiros, porque coisas que ele fazia, que ele sabia que tinha que ser feito e como ser feito, você não vai fazer e pode ser prejudicado por causa disso. Qual é a solução para esse tipo de problema? A solução para esse tipo de problema é tirar esse conhecimento da cabeça da pessoa e colocar esse conhecimento de uma maneira que esse conhecimento passe a ser um conhecimento da organização, da empresa, e não o conhecimento de uma pessoa. Isso se dá através de documentação de processo. Esse aqui, por exemplo, é um documento de um processo nosso. Na verdade, a gente não trabalha mais desta forma como está aqui, mas esse aqui é um fluxograma que mostra como que um funcionário meu na Solaris TI ele era contratado, como é o processo de inclusão desse colaborador dentro da nossa empresa. Então, basicamente, o que acontece? Olha, o que eu estou vendo nesse diagrama aqui? Eu estou vendo que para esse funcionário entrar na empresa tem que acontecer uma sequência de passos, que é essa sequência aqui, que são de responsabilidade do departamento de RH, do departamento trabalhista, que na verdade na minha empresa ele é uma terceirizada, um escritório de contabilidade terceirizado, do departamento de infraestrutura. Então aqui eu vejo quem são os responsáveis pelas atividades. E quais são as atividades que são feitas? Vamos conhecer o fluxo aqui só para vocês entenderem. Bom, primeira coisa, eu recebo como entrada desse processo. O que é uma entrada? É o material que eu preciso, as informações, os documentos que eu preciso para que esse processo aconteça. Eu preciso dos documentos pessoais daquele colaborador que está sendo contratado. Então, esses documentos são recebidos pelo departamento de RH,
que vai encaminhar esses documentos para o departamento trabalhista. Então, isso chega no departamento trabalhista. O departamento trabalhista, o que ele faz? Que é, no meu caso específico, é um escritório de contabilidade. Ele registra esse funcionário no livro de registro, ele faz o registro, isso fazia antigamente, tá? Hoje em dia já não é mais desse jeito, tá? Ele faz o registro na carteira de trabalho, ele elabora o contrato de trabalho. Então, ele faz essas três coisas. Essas três coisas aqui geram o que a gente chama de saídas. Então, ao fazer essa atividade, ele gerou um registro no livro de registro, que é o documento A, ele gerou uma carteira de trabalho atualizada, que é o documento B, e ele gerou um contrato de trabalho, que é o documento C. Depois que ele fez isso, ele devolveu o processo para o departamento de RH. O departamento de RH, então, pega isso, já feito essa primeira etapa, ele inclui o funcionário no plano odontológico. Depois ele inclui o funcionário no plano de saúde nosso. Depois ele inclui, quando eu falo incluir, é fazer o cadastro lá, toda a parte burocrática mesmo. Inclui o funcionário nos meus benefícios de vale-refeição e vale-alimentação. Depois ele inclui no benefício de vale-transporte. Depois ele faz o cadastro desse funcionário no ponto, no meu sistema de ponto, né, no meu relógio de ponto. Depois ele inclui o funcionário na minha ferramenta de atendimento ao cliente. Depois ele solicita para o meu departamento de infraestrutura para criar uma senha dele para a rede. E por último, ele entrega esses documentos. Veja que cada atividade dessa, ela tem as suas saídas. Então, por exemplo, quando ele inclui o plano odontológico, ele gera o resultado dessa saída, dessa atividade aqui, é um cartão do plano odontológico para o funcionário. O resultado da atividade de incluir plano de saúde é um cartão do plano de saúde e assim por diante. No final de tudo, todos esses documentos que são gerados daqui, isso aqui é só um atalho para vir para cá para cima, todos aqueles documentos são entregues pelo colaborador. Quem é que entrega para o colaborador? É o departamento de RH, e ele faz então um recibo de entrega. Esse é o meu fluxograma, só para vocês entenderem como é o processo. Aqui ele dá uma boa noção do que acontece, mas ele não mostra como acontece. Esse fluxograma ele é muito bom porque você sabe como é que as etapas são encadeadas, quem é o responsável por cada etapa e o que é esperado de sair. Só que ele não mostra como acontece. Eu preciso de um documento que diga, tá bom, Ricardo, mas como é que eu faço a inclusão num plano odontológico? Como é que é essa inclusão? Bom, isso é o que eu chamo de documentar a atividade do processo. Isso pode ser feito no portal Minha LGPD. Como? Vamos voltar lá para o portal. Quando eu pego exatamente aquela atividade aqui, eu vou visualizar ela para vocês verem. Eu vou visualizar essa atividade, que é exatamente essa aqui, ó, inclusão do colaborador na Uniodonto, que é essa que está aqui, ó, incluir no plano odontológico. No meu caso, eu estava usando o Uniodonto. Esse aqui é um exemplo quase real, eu digo que é quase real porque eu já não faço mais dessa forma, mas vamos lá. Bom, então, esse é uma atividade de um processo, e eu vou clicar no visualizar. Bom, o que tem numa atividade de processo? Ele mostra um código, que é um código de referência seu, não é nada importante assim. O nome da atividade, quem é o departamento que é responsável por essa atividade, que é o RH. O fornecedor dessa atividade, o que é um fornecedor? Quem é que vai entregar para essa atividade as entradas necessárias? No caso, é o próprio processo interno do RH. O cliente dessa atividade, quem é o beneficiário dessa atividade? É o colaborador, que vai ter os seus, nesse caso, o seu cadastro no plano odontológico. Aqui é que começa a ficar bom. Para essa atividade, quais são os dados pessoais que eu trato? Eu para cadastrar uma pessoa no plano da Uniodonto, isso aqui é só hipótese, tá? Eu preciso do CPF, eu preciso da data da admissão do colaborador, preciso da data de nascimento, preciso do e-mail e preciso do nome. Se eu tivesse outros dados aqui, eu colocaria. Então, vamos colocar que seja essa daqui. Quais são as entradas? As entradas dessa atividade são os dados pessoais do colaborador, o contrato de trabalho e a senha de acesso ao site. Isso é o que eu preciso. Quais são as saídas? Lembra que eu desenhei lá as saídas? É o cartão da Uniodonto gerado. Como que se faz isso, Ricardo? Bom, isso se faz da seguinte forma. Você acessa esse site,
Isso aqui antigamente, tá? Não está valendo isso mais, mas tudo bem. Você acessa esse site, você clica em serviços, portal da empresa, inclusão e exclusão, digita o nome do usuário, clica em login, faz isso dessa forma, aí você vai clicar nesse lugar. Ou seja, aqui está escrito exatamente o que uma pessoa precisa fazer. Imagina que a pessoa que faz isso todo dia, se ela pede as contas e ela vai para um emprego melhor, ganha na loteria, puxa, foi bem, não quer mais trabalhar. Isso que ela fazia, outra pessoa é capaz de fazer? Se eu seguir esse procedimento, em tese, outra pessoa com um treinamento rápido, ela consegue fazer essa atividade sem depender de perguntar e ficar ligando para aquela pessoa que era responsável por esse tratamento. Ela saiu de férias, vai ficar 30 dias fora, então não posso contratar ninguém, porque a única pessoa que sabe fazer isso é ela? Não, pode, está aqui a documentação do processo. Isso ganha, a empresa que tem esse tipo de documentação, ela ganha uma produtividade enorme, porque ela fica independente do conhecimento que está na cabeça das pessoas. Em termos de LGPD, no que isso ajuda? Em termos de LGPD, isso ajuda no seguinte: primeiro, que ela te ajuda no mapeamento dos seus tratamentos. Eu não disse aqui quais são os dados que são necessários. Então, o que eu posso fazer? Uma vez que eu tiver levantado todas as minhas atividades, e aí eu faço isso se eu quiser, eu levanto todas as atividades que a empresa tem. Então, eu documento as minhas atividades de processo. Depois eu posso vir aqui e ver quais são as atividades que têm dados pessoais, e eu posso vir aqui e clico aqui em criar um registro de tratamento. Esse registro de tratamento, esse sim, ele é obrigatório para a LGPD. E aí o que acontece? Vamos criar um aqui. Deixa eu só ver se eu já não existe um. Se existir, eu vou excluir para poder mostrar. Eu acho até que existe já, eu vou excluir ele para não fazer confusão. Ó, já tem ele aqui, eu vou excluir esse aqui. Então vamos lá. Então, eu não tenho nos registros de tratamento nada relativo ao Uniodonto. Agora eu vou pegar minha atividade de processo, volto a dizer que não é obrigatória para a LGPD, e vou vir aqui, visualizar essa atividade, e vou criar um documento, este sim obrigatório, que são os registros de tratamento. Clico nele. O que ele vai trazer? Ele já traz parte daqueles dados já preenchidos para mim. Então, por exemplo, ele aproveitou o código, que eu posso usar ou não. O nome do tratamento é a inclusão do colaborador na Uniodonto. Os dados pessoais que são tratados neste tratamento. E aqui que começa a ficar legal. Quem são as pessoas que são sujeitas a esse tratamento? Bom, inclusão de colaborador da Uniodonto, ela faz sentido para as pessoas que são o quê? Colaboradores. Então, lembra o marcador que eu coloquei lá atrás no titular? Eu posso dizer que esta atividade, ela funciona para o colaborador. Aqui eu identifico qual é a base legal dessa atividade. Vou colocar aqui, por exemplo, não estou entrando no mérito aqui se é ou se não é, tá? Execução de contrato, tá? Qual é a finalidade desse tratamento? Eu vou descrever aqui a finalidade. A finalidade do tratamento é conceder o benefício de plano odontológico. Eu não vou escrever tudo, não. Lógico, para... Me perdoem, tá, gente? Os colaboradores. Eu sou um péssimo digitador. Odontológico. Para os colaboradores. Como é que se dá esse tratamento? Veja, ele trouxe aqui o procedimento que já está escrito lá. Você não precisa usar igual. Aliás, eu recomendo que não seja igual, porque isso daqui, isso aqui é o procedimento que mostra como que é feito. No registro do tratamento, você não precisa entrar no detalhe de onde entra, qual é o menu que usa, qual é o número do telefone, você vai só fazer uma descrição. Eu só repito ele aqui porque a partir do que está escrito aqui, você consegue descrever melhor como é que é feito a forma do tratamento. Mas você pode resumir isso daqui, por exemplo, colocar assim, o funcionário, sei lá, pode escrever a história aqui, o funcionário é cadastrado no plano odontológico, recebe a carteirinha, etc. e tal. Vou colocar aqui qualquer coisa aqui. Aqui ele só mostra o que estava lá como uma referência para você, mas você não precisa aproveitar se não quiser. Em alguns casos, dá até para aproveitar.
um detalhamento da base legal. O detalhamento da base legal é, caso você precise explicar por que você escolheu a execução de contrato, você vai explicar aqui, não é obrigatório, mas é interessante se você quiser fazer. Por quanto tempo esse tratamento é feito? Essas são obrigações de LGPD, você explicar o que você está fazendo. Então, vou escrever aqui, o tratamento, nesse caso, é feito no momento da entrada do colaborador e os dados são mantidos enquanto essa pessoa for funcionária. Você vai escrever isso daqui. O tratamento é feito tal, tal, tal. Quem é o controlador dessa atividade? É só a minha empresa. Vou colocar aqui, a empresa minha LGPD. Tem outros controladores nessa atividade? Se tiver, eu vou especificar. Por exemplo, se eu achar que a Uniodonto é um controlador, eu vou dizer que a Uniodonto é um controlador que está envolvido, se eu achar que ela é um controlador. Se eu achar que ela é operador, é outra história. Não vou entrar nesse mérito aqui também. Mas vamos supor que é um controlador independente ou um controlador conjunto. Esse julgamento aqui gera uma outra discussão que não vale a gente mencionar agora. Tem compartilhamento de dados? Vamos supor que tenha. Eu compartilho esses dados com quem? Com a Uniodonto, neste caso. Então, tem compartilhamento de dados. Eu tenho transferência internacional nessa operação? Não, não tenho. Então, vamos colocar aqui que não há. Perfeito. Qual é a natureza desses dados? Eu tenho dados sensíveis aqui ou não? Não, são só dados normais. Se bem que eu posso ter dados sensíveis. Nesse caso, nessa atividade, não. Dados normais. Eu não preciso de histórico médico para poder fazer esse cadastro, então vou considerar que não tem. Quem são os titulares? Os titulares é só uma categoria deles para explicar que esses titulares são os colaboradores da Solaris TI. Então, veja, da minha atividade de processo, que não é obrigatória, eu criei o meu registro de tratamento. Vou gravar essa atividade. Certo? Gravei. Ele vai ter todo aquele sistema de aprovação, de versão, etc. e tal. E o que vai acontecer? Essa atividade agora, ela não está vinculada ao colaborador. Se eu pegar qualquer pessoa que seja agora um colaborador, vou pegar, por exemplo, a Maria. Aquela Maria lá. A Maria, ela é cliente. E ela participou do meu webinar. Vamos supor que eu contratei a Maria. Então, eu venho e adiciono um marcador para ela de que agora ela é funcionária minha. Pronto. Contratei a Maria. A partir de agora que a Maria está contratada, você concorda que existe um tratamento de dados agora adicional para ela? 2, na verdade, olha. A inclusão de colaborador na Uniodonto, que eu utilizo a execução de contrato, conforme eu defini, e o pagamento de salário, que também foi cadastrado como uma atividade de tratamento. Porque o pagamento de salário é uma atividade de tratamento. Você não utiliza os dados da conta do titular, por exemplo? Os dados da conta do titular não são dados pessoais? São. Então, é uma atividade de tratamento. No caso dessa atividade aqui, não estava definida a base legal, e nessa aqui é a execução de contrato. Vamos supor que eu venho aqui, eu quero visualizar essa atividade aqui, clico nela, e venho alterar posso até, se quiser, alterar essa atividade aqui, de pagamento de salário, vou alterar ela, para dizer que a base legal dela, vamos supor que seja execução de contrato também. Não vou mexer em mais nada e vou gravar. Pronto. Se eu carregar aqui agora, se eu recarregar essa página, eu sei que... Quais são os dados que eu trato da Maria? Bom, eu faço a emissão de documento fiscal para a Maria, por quê? Porque ela é minha cliente. Eu pago o salário dela, por quê? Porque ela é minha funcionária. Eu incluí ela na Uniodonto, por quê? Porque ela é minha funcionária. Então, eu consigo saber todos os tratamentos que estão associados a este titular, ao titular Maria. Então, eu consigo, se amanhã a Maria fizer uma solicitação, eventualmente ela até vai deixar de ser minha colaboradora, mudou de emprego. Aí, o que eu posso fazer? Hipótese, só por um exemplo. Eu vou vir aqui, vou em cadastro de marcadores,
e vou criar um outro marcador chamado de ex-colaborador. Por que eu vou criar esse marcador chamado ex-colaborador? Porque se a Maria saiu da empresa, certo? Vou vir aqui e vou mudar ela para ex-colaborador. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o marcador na verdade, vou adicionar o marcador de ex-colaborador e vou remover o marcador de colaborador. Por quê? Porque pode existir tratamentos que eu vou fazer que se aplicam a ex-colaboradores, mas certamente eu não vou mais pagar salário para a Maria, certo? Então, o salário da Maria já sumiu daqui da minha lista. Mas eu poderia criar um tratamento aqui, eu vou só brincar aqui, que é um tratamento real. Por exemplo, vou criar aqui no registro de documentos, no meu registro de tratamentos, agora eu estou pulando atividade, eu vou colocar aqui hipótese. Um armazenamento que eu vou colocar de uma informação que eu preciso manter guardado por um período, sei lá, às vezes dependendo de 10 anos, dependendo da legislação trabalhista. Então, eu vou colocar armazenamento de documentação. Vou fazer aqui, tá? Eu não sou da área de RH, não, tá? Documentação trabalhista. XYZ, não importa qual seja. Quais são os dados que eu vou colocar? Aí pode ser o contrato de trabalho, pode ser, vamos supor que seja o cadastro completo. Quais são os marcadores? Bom, isso é para ex-colaborador. Esse armazenamento eu tenho tanto para colaborador como para ex. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho que manter, se ele for colaborador, mas se ele for ex-colaborador, eu também tenho que manter esse armazenamento dessa documentação. Qual é a base legal? É obrigação legal. Eu vou descrever qual é o tratamento, vou fazer todo aquele processo para o tratamento e vou gravar.